Luz branca, amarela ou aquela que tá no meio termo? Você já sabe qual usar aí na sua casa? E aí, sempre bate aquela dúvida, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Já começamos de cara com uma imagem para você ver a diferença de uma para outra. E como é gritante essa diferença, principalmente quando o ambiente é todo branquinho e a gente consegue ver a sensação que essa luz causa na gente. Na verdade, gente, hoje, lâmpada de LED principalmente, nenhuma tem aquela função de aquecer fisicamente o ambiente. Antigamente a gente tinha, né? Frias, vamos dizer assim, nesse sentido. Ela não tem mais aquela coisa de queimar. Você pode segurar na lâmpada de LED que ela não vai estar quente. Exatamente. Então, tirando essa questão do aquecimento físico do local, hoje a função que a gente acha diretamente de cada tipo de lâmpada é com relação à função que ela vai exercer em cada atividade que você vai fazer no seu ambiente. De acordo com a cor da luz, né, que ela emite. E aí, um ponto super importante é o seguinte, quando você for pensar na iluminação, você tem que pensar também no seu espaço. Se ele é muito claro, se ele é mais escuro, para você escolher a cor certa, a temperatura de cor certa para sua lâmpada, para que você facilite e resolva a sua questão. Isso aí. Aí vamos pensar assim, para que serve cada cor? O que serve cada temperatura de cor, né? Existe a cor amarela, a fria amarela, ou a luz branca amarela, ou luz branca quente, que tem vários nomezinhos. Existe a branca neutra, ou luz fria neutra, ou morna, ou nessa natural, que não está escrito aí. E existe também a branca fria, né? Que essa não tem tantos nomes, né? E aí, né, gente, qual a diferença de uma para outra? Aonde que eu uso? O que eu faço com isso? Com essa informação? Primeiramente, a diferença de uma para outra é a temperatura da cor, tá? E elas são medidas em kelvins, por isso esse Kzinho que tá aí em cada número. Quando você escolhe uma lâmpada que seja daquela amarela ou lâmpada quente, ela tá na faixa de 2.700 a 3.000 kelvins. Isso é uma informação muito importante que você precisa quando for na loja de material elétrico para comprar a lâmpada certa. Porque nem sempre vai estar escrito, né, lâmpada quente ou branca quente, né? E na verdade, tá, mas pode e na verdade cada fornecedor, cada fabricante usa um nome diferente. Agora, essa questão dos kelvins nunca vai estar errado. Aí, quando você passa para uma lâmpada um pouco mais branquinha, mas que não chega a ser a branca totalmente, que é quase azul. Isso, a gente tá nessa faixa aí dos 4.500 kelvins. E quando é aquela lâmpada branca, que ela chega quase a refletir um azulado no seu ambiente, ela tá na faixa dos seus 6.000 kelvins. Elas são as menos usadas em ambientes residenciais. Normalmente elas vão ser usadas lá nos ambientes comerciais. Ou para uma luminária de tarefa de mesa, quando você usa ela especificamente para leitura. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. As lâmpadas, a temperatura da cor da lâmpada tem a função ou de estimular a gente, de acelerar, de acordar, ou a função de acalmar, relaxar. De te dar um aconchego, né, para aquele ambiente. E aí a iluminação ela pode ser tanto para tarefa como para criar uma cena com vários tons de iluminação, ou até para dar vida e enfatizar alguma coisa bonita da sua decoração. Isso daí. E aí, vamos pensar, né, em que lugares que a gente vai usar cada cor. A cor quente, a lâmpada quente, morna, né, quente, morna não, quente, amarela, ela geralmente traz o quê? Aconchego. Ela tem menos aquela cor fria. Ela realmente é quente, quentinho. Ela dá a sensação mesmo de que o ambiente vai ficar mais quente um pouco. Tem gente que até acha que o ambiente ficou mais quente por causa dela. Isso mas se for lâmpada de LED, isso não vai acontecer na real, gente. É só uma sensação. Isso. Inclusive, se você mora num lugar muito quente e suas paredes já são mais amareladas, avermelhadas, tem até que tomar cuidado para não dar essa sensação muito forte. Aí o ideal é usar a morna, né? Isso. Aquela que é levemente amarelada, mas não chega a ser tão amarela. E por que a gente tem essa sensação? A luz amarelada,
ela remete à luz do sol. Ela é a mais próxima à luz do sol e o sol realmente aquece. E o sol também, a luz solar, é a luz que mais retrata as cores fielmente. Então, se você precisa de um lugar que você precisa enxergar as cores perfeitamente, o ideal é que sejam luzes amarelas. E aí, gente, uma dica super rápida e super prática. Aonde eu uso lâmpada branca e aonde eu uso lâmpada amarela? As lâmpadas amarelas, elas são unânimes em qualquer ambiente, então você pode usar ela em todos os ambientes. As lâmpadas brancas são aquelas que a gente usa para fazer tarefas, de casa, tá? ambientes residenciais, deixando bem claro. A gente aqui vai focar só em ambiente residencial. As lâmpadas, voltando então, as lâmpadas brancas são aquelas dedicadas para as tarefas que você precisa de muita atenção e enxergar com muita nitidez. Então, ó, leitura, estudo, cozinha, são os lugares corretos para se usar as lâmpadas brancas. Isso. Agora, um truque legal para você usar e não errar é, numa sala, por exemplo, você pode usar todas as lâmpadas amarelas, mas se tem algum ponto da sala que você vai fazer para leitura, tenha uma segunda opção de lâmpada branca próximo daquele local. Ou pode ser a neutra, que fica menos estressante. Por quê? Porque a luz branca, ela chega a emitir no nosso cérebro, né? Um pouco de liberar os hormônios do estresse. E diminui drasticamente o hormônio do sono. Então, justamente por isso que em áreas de trabalho, se você tiver um seu home office e você precisa de enxergar perfeitamente, você deve colocar a luz branca. Isso. Mas não coloque nunca coloque luz branca no quarto. Nunca. Porque vai te atrapalhar muito a dormir. Principalmente perto da hora de dormir. Se a luz estiver acesa, que é a hora que a gente liga a luz, que é à noite, né? Então, assim, vai te atrapalhar, vai reduzir muito o seu hormônio do sono. Então, às vezes, tem muita gente que tem esse problema dentro de casa e não sabe por quê. Meu quarto, eu não sinto sono, eu demoro muito para pegar no sono, acabo que durmo mal, porque eu acabo dormindo muito tarde. Gente, reduz a melatonina, que é o hormônio do sono, ela só é produzida a hora que a gente está num ambiente mais escuro, mais acolhedor, então com menos luz branca. Vamos mostrar agora umas imagens que vocês vão conseguir ver na prática como que isso funciona. Essa diferença, né? Olha aí, esse rapaz lendo. Vejam que a iluminação em cima dele é totalmente branca, porque vai melhorar muito a qualidade da visão dele. E vai também mantê-lo alerta, né? Como a Francine falou, esse tipo de lâmpada ela libera o hormônio do estresse. E é justamente para que a gente fique mais alerta. Porque se imagina se tivesse uma lâmpada amarela aí só e ele começasse... você ler para dormir. Sim, aí tudo bem. No meu quarto, aí tudo bem. Tudo bem. Agora, se for para estudar, não. Tem que ser a luz branca. Já aí nesse abajur, que normalmente é um elemento decorativo, né? Vou botar 99% das vezes, um abajur é um elemento decorativo, a gente pode usar a luz morna ou quente. Pode usar uma das duas, tanto faz. Olha aí agora essa sala, né? Como tem uma sensação de frieza. Não tem uma sensação de frieza? Primeiro, porque ela é toda em tons brancos. Então, não, assim... Tem quem goste, não tá errado. Acredite, aí é tudo lâmpada morna, tudo lâmpada morna. Mas como o ambiente é muito branco, deu a sensação que a luz é totalmente fria. Então, gente, se a pessoa tivesse usado a luz amarela, ia mudar completamente a cara dessa sala. E olha que ela tem tapete felpudo, tapete de couro, assim... é um elemento até sofisticado, uma sala até sofisticada, né? Sim, tentaram aquecer com os tapetes, mas erraram na iluminação. Exatamente. E agora, aí... esse daí já dá todo um ar aconchegante. Olha só, as fitas de LED na estante estão todas tem até um rolinho de fita de LED acesa aqui no canto para vocês verem. E como faz muita diferença, como que deixa o ambiente muito mais bonito, muito mais acolhedor, além da madeira que foi usada, né? Pois é, a madeira também foi um ponto mais aí para poder deixar esse ambiente mais aconchegante. E aí vocês conseguem visualizar bem a diferença que dá entre a luz branca e a luz amarela, como você tem muito mais vontade de ficar no ambiente do lado com a luz amarela do que no outro ambiente que a luz está fria, chega a
ficar meio azulado. Exatamente. Fica muito mais bonito, muito mais aconchegante. Exato. Agora, se você achou que às vezes pode ficar muito, uma sensação de muito escuro, usa aquele truque. Usa a morna e não a quente. Isso. Porque aí você também vai ter um ambiente um pouco mais, mais claro, tá? Você pode até mesclar no mesmo ambiente temperaturas de cor diferente. Para que em momentos que você precisa de mais iluminação, você bota a luz que reflete que fica mais clara. E em momentos que você tá ali mais relaxando e você não precisa de tanta luz, você troca... o que a gente falou sobre criar cenas, né? Isso. Que aí você acende as luzes que te interessam para aquele momento. É sempre legal você ter sessões diferentes, separadas, para acender essas luzes. E aí, olha só, uma loja que vende eletrônicos, como a gente precisa que seja uma iluminação bem clara, para deixar as pessoas alertas, mas nesse caso aí nem foi a branca, nesse caso aí tá mais para morna. Tá no meio do caminho, né? Para também não ficar totalmente tão frio, mas com certeza. Aí agora já é um caso onde a gente falou dessa mistura, olha só, a luz principal da cozinha ou é a neutra, que é a morna, ou a fria, tá, gente? Geralmente é o que a gente usa. Não é aconselhável ficar só a luz amarela na sua cozinha, porque a luz quente nem se usa na cozinha. Seria só a morna ou a fria, né? Aí. E aí, por que tem essa diferença de uma para outra? Porque a luz fria, que é a branca que está no teto aí nesse exemplo, é aquela que vai deixar o ambiente bem mais claro e iluminado e vai facilitar as suas tarefas ali dentro da cozinha. Porque é um ambiente que você precisa enxergar bem, vamos dizer assim. Você precisa ter atenção. Então, é importante você ter essa iluminação. E aí, a gente também vai usar, é um truque que a gente tem usado, tem visto cada vez mais, usar essa fita de LED embaixo do armário superior, que ele vai iluminar bastante a área de tarefa, né? Que é a área da bancada. Que porque geralmente a maioria das cozinhas a iluminação é lá em cima. Quando você fica atrás de você na bancada, né? Quando você fica ali, você acaba criando uma sombra na bancada, que é a área que você mais precisa de iluminação. Então, essas fitas de LED ou perfis metálicos que você consegue até acoplar depois, que você já tem seu armário, não conseguiu fazer essa cava para colocar fita de LED, tem uns perfis metálicos. E aí, por que não colocar a luz amarela? Porque aí, nesse caso, a iluminação do ambiente já foi feita e aí você vai conseguir visualizar melhor as cores dos alimentos, né, que você vai manipular. E ela vai tirar a sombra também que você criou a partir do momento que tem a reflexão da luz fria lá do teto. E ela vai criar um efeito de luz e sombra nesse revestimento que geralmente a gente tem, que são revestimentos mais bonitos nessa parte da bancada. Vai deixar uma cozinha muito mais bonita, né? Isso é verdade. Muito mais bonita. Gente, essas eram as dicas que a gente queria passar para você hoje. Espero que vocês tenham adorado. E entendido tudo que a gente falou, né? Porque é bastante informação. Mas se ficar mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário pra gente. Que a gente vai fazer questão de responder, tá? Isso aí. Não deixe de seguir a gente, curtir esse vídeo. E ative o sininho para receber todas as notificações. A gente tá fazendo vídeo toda semana. Tchau, tchau. Tchauzinho.